o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, irmãos. Que todos sejam bem-vindos na noite de hoje para esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Nós hoje estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanha. Nós queremos agradecer ao Grupo Amadeu Ferretti pela oportunidade do trabalho de estarmos aqui junto a todos vocês para esse trabalho, para essa oportunidade que nos dá para a gente divulgar, a doutrina espírita, que tanto nos ajuda, que tanto nos esclarece, que tanto nos ampara, que tanto nos mostra que podemos ser, através do conhecimento de nós mesmos, pessoas melhores. Então, antes de começarmos verdadeiramente nossos estudos, vamos fazer a nossa prece, a prece de iniciando o nosso trabalho da noite de hoje, fechando nossos olhos, que aqueles que assim o quiserem, e levando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao Mestre Jesus, querido amigo, irmão maior, pedindo que nos abençoe neste momento de estudo do Teu Evangelho, querido, que todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, possamos aproveitar os Teus ensinamentos, recebendo de Ti bênçãos de saúde, de paz, de harmonia, que os nossos pensamentos possam estar unidos junto a Ti, para que tenhamos um estudo com a palavra fácil e de entendimento para todos, e que possamos beber dessa água que nutre nossas almas e que nos trouxesse há mais de 2000 anos atrás. Que ao findarmos esse estudo, possamos estar mais esclarecidos, mais esperançosos e fervorosos para atuar na Tua seara de amor e de caridade. Que os bons espíritos orientadores desse trabalho nos iluminem na Sua santa paz. E de nossa parte pedimos Sua permissão para darmos início ao nosso estudo do Evangelho na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, companheiros, nós vamos seguindo o nosso trabalho, estudando, conversando um pouco sobre o item 6 e 7, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Fé. O que significa fé? De acordo com o dicionário, é a confiança, a crença, a credibilidade. A fé é um sentimento total de crença em algo, em alguém. Mas muitas das vezes ainda falamos: eu não tenho fé, não creio em nada, enquanto outros já têm essa fé inata dentro de si, favorecendo a si mesmo. Mas podemos perguntar também, o que é a fé? Essa palavra tão pequena que tem 2 letrinhas, mas que quando existe tem uma força tão grande, extraordinária, de mudar a vida daquela pessoa, de mudar aqueles que estão à sua volta, e de mudar o ambiente, e de mudar até o lugar onde a pessoa vive, onde a pessoa habita. Então, olha que força que tem a fé quando nós cremos, quando nós a temos dentro de nós. A fé junto com a esperança, é igual à caridade. Então, mas essa fé é algo que trazemos ao nascer? É algo que se conquista ou que Deus nos concede e nós recebemos de forma cega? É algo que vem de fora para dentro do nosso próprio íntimo ou do nosso raciocínio? Se analisarmos a fé sobre todos esses aspectos que acabamos de falar, sobre essas características, ela pode ter um pouco de cada uma delas. Mas diríamos que a fé é uma força que brota do nosso íntimo e se expande através do nosso pensamento, sobre nossas crenças, nossas ações, nossos atos e nossas atitudes. A fé, ela nos anima a progredir, porque sabemos que além de nós existe um Deus, o nosso Pai Criador, que vela por nós, que nos ama, que nos assiste, nos protege. Mas que muitos ainda não conseguem falar de Deus, porque acham que está muito distante de nós,
que não pode alcançar esse ser supremo, mas Deus está dentro de nós. Então, muitas das vezes, coloca-se tudo na mão de Deus. E aí fala-se assim, se Deus quiser, isso irá acontecer. Aí, numa despedida, ele fala, até amanhã, se Deus quiser. Quando está em dificuldade, também falamos assim, que Deus nos ajude, que nos ampare. Como se Deus sozinho fizesse tudo para nós e por nós. E nós? Qual é a nossa parte em tudo isso? O que fazemos para merecer o que queremos? Pedimos ou imploramos? Rogamos a Deus? Qual o sentimento que colocamos nessas rogativas para que possamos receber ou ter ajuda divina? E a nossa fé qual é? Cega ou raciocinada? Ela está presente em nós, seres imortais, desde a nossa criação, mas necessita de ser acreditada, desenvolvida, trabalhada, compreendida e, por fim, vivenciada. Mas para conquistá-la, precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, ao estudo do Evangelho, com o firme propósito de de nos reformar intimamente. Fazemos a reforma íntima, né? Mediante a vivência dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes coisas. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo de 11 ao 13, São Paulo nos disse, né, que foram palavras de Jesus. Com a força que o Cristo nos dá, eu posso enfrentar, superar qualquer obstáculo. Podemos fazer isso até um mantra para nós, né? Com a força que o Cristo nos dá, eu posso suportar, eu posso superar, eu posso enfrentar qualquer obstáculo. E que força é essa se não é a fé, a confiança e a credulidade? Joana de Ângeles, no livro Nos Rumos da Felicidade, no capítulo 2, ela cita isso, ela cita essa frase. Usa o sentimento religioso no exercício da oração. Cultiva e desenvolve a religiosidade que vige em vós. A fé nos torna fortes, nos dá vida. E podemos aqui citar alguns exemplos de fé de companheiros e irmãos nossos da humanidade. Cristóvão Colombo, seguro da existência de terras além do horizonte, avançou e descobriu a América. Ele teve fé. Pasteur teve fé no seu trabalho, perseverou em benefício da humanidade e descobriu a vacina antirrábica. Fascinada pelo amor fraternal, Florence Nightingale, essa companheira, deixou as fantasias femininas e partiu para a Crimeia. E através da sua filantropia foram elaboradas as bases da Cruz Vermelha. Cruz Vermelha, né, que atende hoje milhares e milhares de pessoas. Jesus, perante a dúvida daqueles que o seguiam, levantou Lázaro da sepultura para atender ao confiante apelo de Maria, irmã do cataléptico. Então, nessas citações, dadas como exemplos, nós vamos ver que a fé deve brotar do nosso coração, do nosso esforço, do nosso desejo de melhorar. É necessário que a sintamos, que a queiramos, que a vivenciamos. Então, a lição de hoje, né, nos pede que falamos, né, para compreender sobre a fé cega e a fé raciocinada. Então, a fé cega, que acanha as ideias e alimenta o orgulho e o egoísmo, foge da luz. Quantas vezes ouvimos notícias de desencarne em nome da religião ou seita, que, segundo o líder, sem raciocinar, desfazem da oportunidade que Deus lhe dá. Muitos se matam e também matam até outras pessoas pelo fanatismo religioso ou político. E no cenário do mundo de hoje, onde temos tantas mensagens de amor, ainda hoje, no século XXI, estamos assistindo brigas religiosas alimentadas pelo orgulho e pelo egoísmo, guerras, conflitos, tudo pelo poder, vaidade, interesses pessoais. Então, enquanto o interesse pessoal mover a humanidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Então, isso ainda move muitas pessoas. Um dia que nós pensarmos coletivamente, pensarmos
que aquilo que nós estamos fazendo é em benefício meu, da minha família, da minha comunidade, do meu país, em benefício da humanidade, o dia que nós pensarmos assim, nós vamos evoluir e progredir. Então, nesse momento, estaremos sabendo que somos irmãos. O Espiritismo combate a fé cega que impõe ao ser humano a abdicação, a renúncia do seu próprio juízo, reconhecendo que não pode ter fundamento a fé imposta. A fé não se impõe, né? A fé cega, ela é hesitante, vacilante, produz incerteza, é mais orgulho do que fé, motivada entre os homens, motivada pelos interesses, pelas paixões, que pode trazer violência e desunião entre os homens e entre os seres. O excesso dessa fé cega, que nada examina e aceita o falso como verdadeiro e se choca constantemente com a razão, pode chegar ao fanatismo. E para que ela não fique presa nas grades do fanatismo, é indispensável que o discernimento, a compreensão da situação, o exame nos auxilie a caminhar. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e dá falta de confiança em si mesmo. Assim diz Kardec, né? E ele continua dizendo sobre a fé raciocinada, que a fé racional pede a verdade e não a ilusão, porque a verdade rasga o véu dos mistérios e alarga os horizontes. Então, abre as nossas mentes, né? Abre a nossa cabeça, né? A fé raciocinada, aquela que vem da compreensão daquilo que se crê, apoiada nos fatos, não deixando margem para dúvidas. Essa fé estimula o homem a perceber melhor as leis divinas na sua justiça, na sua sabedoria, na sua necessidade, estimulando a perseguir a meta de melhorar-se cada dia no caminho da perfeição indicada por Jesus, a fim de tornar-se um dia perfeito, como ele determinou no capítulo 17, Sede Perfeitos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, colaborando com a evolução da humanidade terrena, encarnada e desencarnada. Então essa fé, elemento essencial de todo o progresso, é o que o Espiritismo proclama. A fé robusta, porque se afirma na experiência e nos fatos, né? Essa fé robusta, ela se firma na experiência e nos fatos, dá provas palpáveis da imortalidade do espírito e ensina de onde ele vem, para onde vai e por que está na Terra, nesse planeta ainda de provas e expiações, mas que fixa nossas ideias a respeito do futuro. Uma vez neste caminho, não daremos mais alimento ao orgulho e ao egoísmo, e eles serão aniquilados, exterminados progressivamente do planeta, né? Enquanto os laços sociais da caridade e da fraternidade serão compreendidos e fixados e alimentados dentro de nós. Então, muitos de nós, a grande maioria de nós já sabemos, né? O orgulho e o egoísmo é a chaga, né? Que não nos deixa, a chaga da humanidade, que não nos deixa crescer, progredir, evoluir. Então, e essa modificação, essa transformação, ela não vai ser da noite para o dia, não vai ser assim instantaneamente. Não vai ser no estalar dos dedos, pois a natureza não dá salto. Nós, seres humanos, criaturas divinas, não mudaremos instantaneamente de sentimento. Só de olhar para o céu, de levar o nosso pensamento aos céus, não faremos isso, né? Não mudaremos só por esse motivo. O infinito nos deslumbra, confunde-nos, e nós, seres, precisamos de tempo para assimilar as novas ideias. O Espiritismo é um elemento esclarecedor, moralizador, pois desmorona os fundamentos do egoísmo e do orgulho, dando fortaleza à moral. Isso vai se produzindo, ocorrendo no ser humano individualmente, e um dia produzirá e ocorrerá em toda a humanidade. Então, nós vamos lentamente, né, vamos crescendo, vamos evoluindo. Não se arranca de uma vez só a erva daninha, mas mães dá a fé, que é a boa semente e que precisa somente de tempo para germinar no coração de cada um de nós. A fé sincera e verdadeira conduz a alma, conduz calma e harmonia, contagia toda a sua volta, sem imposição, que a fé não se impõe. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim, diz Kardec. E ele continua dizendo para nós que a fé raciocinada, ela apoia-se na lógica e nos fatos, analisa através da razão,
Não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Cresce porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque a fé não se dobra. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E essa fé, tendo a verdade à sua base, ela não teme o progresso e nem as descobertas. Então, nesse livro, eu tenho um livro aqui, é Vivendo a Vitalidade, né, de Odilon Fernandes, lá do CELD, que ele diz assim, ó, que quando Jesus curava os doentes, ele sempre dizia, a tua fé te curou, mostrando que para obter uma cura é fundamental que o doente se ponha em condições de ser curado e que esteja sintonizado com a fonte geradora da saúde, né? Quem é a fonte geradora da saúde, senão Deus? Nós temos que estar conectado com Ele, sintonizado com esse poder divino, com esse poder maravilhoso, né? E a gente tem que querer melhorar. Se a gente não quiser, não vamos conseguir. Os cientistas já localizaram a região cerebral que é ativada quando o homem trabalha com a fé, que é o lóbulo temporal. Sabem que a prece, os exercícios de meditação também contribuem para aumentar a imunidade do corpo humano, mas ainda não compreende como esse mecanismo se processa. Então, a gente pode dar aqui outro exemplo, né, de fé, porque uma mulher atendida por Dr. Bezerra ficou curada, isso é verídico, está no filme dele, quando resolveu, por não ter dinheiro, dividir a receita em vários pedacinhos, como se fossem comprimidos, né, e tomá-los. E isso a curou curou a sua saúde. Outra coisa que nós podemos, e temos fé, que nos melhora, que nós conseguimos, né, muitas coisas, é através da água magnetizada pela imposição das mãos. A simples imposição dessas é um recurso presente num grande número de templos religiosos e tem trazido conforto e alívio para muitos. Talvez a dificuldade para os cientistas de desvendarem como funciona o mecanismo da fé esteja no fato de eles procurarem compreender esses mecanismos buscando suas causas no corpo físico, desconsiderando que somos espíritos imortais. Então eles ficam contando ali, né, pensando, querendo ver no nosso corpo físico, mas na verdade ela está dentro de nós, né? Essa fé, essa força dentro de nós, através do nosso pensamento, através de Deus que está dentro de nós também. Então, essa força é uma força espiritual e eles não vão conseguir achar nesse corpinho físico que perece, né? Então, como a gente falou, que Albert Einstein, esse cientista, deixou essas palavras, que a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Então, a fé necessita de obras, de ações, para que ela se torne verdadeira e eficaz. Mas ela irá despertar em nós sentimentos nobres de esperança e de caridade, pois a fé que não produz, ela é inútil, semelhante ao abajur sem luz, não ilumina. A fé remove montanhas. Que montanhas são essas? Que não deixam de ser os obstáculos das nossas vidas, os desafios, as dificuldades que nós temos, as adversidades que aparecem. Então a fé é a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Assim diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Que fé é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Está lá no livro Vinha de Luz, também de Emmanuel. E continuamos a dizer que a fé verdadeira não se conquista de uma hora para outra. É trabalho de tempo, experiências vivenciadas. Em certas pessoas a fé parece de algum modo inata, nasce com elas. Basta uma centelha para desenvolvê-la. Mas essas pessoas já creem, já compreendem. Já em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, porque ainda estão com a educação por fazer. Falta acreditar. Existe uma distinção entre crer e ter fé. Então é aquelas que falam assim, eu não creio, não adianta fazer porque eu não vou conseguir, porque não tem fé, né? Então o ato de crer em alguma coisa demanda necessidade de sentimento e raciocínio, e a utilização do exercício
para que a alma edifique a fé em si mesmo. Todos nós somos livres. Podemos escolher, através do nosso livre-arbítrio, né, a crença ou não. Tudo é possível para aquele que crê, com a ação constante da boa vontade e do esforço sublime. Nós já sabemos disso também. Então, quantos atos impossíveis se têm apresentado aos nossos olhos de uma hora para outra, tudo se resolve. Quantas portas estão fechadas pelas dificuldades e no dia seguinte elas se abrem, as dificuldades são resolvidas e as lutas afastadas. A fé remove montanhas, montanhas essas, esses obstáculos, esses adversários, essas adversidades que estão em nosso caminho. Quantas ideias ao acordar, dormimos, rezamos, oramos, pedimos a Deus e aí acordamos com as ideias, com um pensamento novo para a gente fazer, né, para a gente caminhar, né? Então, sem fé, nós não vamos a lugar nenhum. Precisamos ter essa fé, mas essa fé raciocinada, essa fé que entende os milagres. Milagres existem? E milagres não existem. Na doutrina espírita, tudo tem uma explicação. Mas sabemos que acontecem coisas que a gente tem até acreditado, né, que só Deus duvida. Mas que Deus permite que aconteça para que nós tenhamos o testemunho. Para que aquelas pessoas possam dar o testemunho. E aí fala que é milagre. Não é milagre. Se for analisar tudo, tudo tem uma razão de ser. Então, falemos para nós mesmos. Para nós mesmos. Creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Fé em Deus, diz Emmanuel. A fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis. Não nos afastará dos obstáculos do caminho. Não impedirá o afastamento dos companheiros a quem somos afetivos, né? Que amamos, né? Que nos afeiçoamos. Não nos livrará das enfermidades de que ainda precisemos. Não nos livrará do parente difícil, nem dos desenganos e das desilusões. Mas a fé em Deus nos concederá energias, nos iluminará, nos auxiliará, nos ajudará a aceitar e compreender os adversários, nos ensinará através da dor, nos dará serenidade e, por fim, nos encherá de paciência, a fim de que compreendamos em todas as situações os degraus de elevação de que necessitamos para escalar o topo da vida imperecível. Então, no livro Despertar da Consciência, a nossa irmã Maria do Rosário, que esse livro eu gosto muito, ela também nos traz essas reflexões. Portanto, a fé raciocinada é aquela que nos leva a crer, sabendo o porquê de se acreditar. Não existe dúvida para aquele que já a consolidou dentro de si. É com a fé raciocinada que consigamos conquistar. É com a fé raciocinada que consigamos conquistar, que poderemos um dia apresentar-nos a Jesus com a pureza da alma adquirida através dos bons atos que soubermos praticar. Então, vamos dar o nosso testemunho um dia também, né? Então, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência, que sabe aguardar, pois que tendo seu ponto de vista no apoio da inteligência e da compreensão das coisas, tem certeza de chegar ao fim. Então, lá no livro Confie e Segue, o Espírito Emmanuel nos orienta quanto ao exemplo que devemos seguir. Observemos a Deus e em Jesus e a fé em nós, a fim de exercitarmos em nossa necessidade de evolução o esquecimento de nossos obscuros caprichos e a aceitação da sábia vontade de nosso Pai. Que não é do jeito que nós queremos, mas sim do jeito que nós necessitamos ou precisamos, né? Então, muitas vezes nós rogamos e pedimos e as coisas vêm de outra maneira, porque é a vontade do Pai, não a nossa, né? Então, sejamos nós mesmo a expressão viva da fé religiosa que abraçamos. Hajamos sempre com simplicidade, não abdiquemos do bom senso, não imponhamos o nosso ponto de vista, né? Mantenhamos a espontaneidade, não critiquemos a confissão alheia, evitemos as discussões acaloradas, não misturemos religião com os nossos interesses materiais, pois fé é patrimônio exclusivo do Espírito. Exemplifiquemos aquilo em que cremos.
A fé religiosa é ligação com o alto em busca da luz divina que conforta e esclarece. Mas não esqueça de que você é a lâmpada e a claridade dela. É problema seu. É você que vai fazer brilhar, clarear essa luz. E não há dúvida de que a fé é importante em qualquer circunstância, pois ela concilia a vontade, alimenta a esperança, sustenta a nossa coragem, nutre a caridade, eleva o nosso ânimo, edifica o bem, facilita o perdão, constrói o amor, conduz a paciência, estimula o trabalho, fortifica a resignação, fortalece a humildade, alicerça a benevolência e promove o entendimento. Entretanto, sendo a confiança na providência divina tão benéfica, pergunta-se, por que de tanta descrença? A resposta é simples, pois a fé em Deus faz de todos irmãos entre si. É caminho para a solidariedade. E aí está o problema. O egoísmo não permite. Então, nós vamos contar aqui uma historinha, né, que sempre é interessante para fixar na nossa mente, né? Está nesse livro, Terapia da Paz, de Donizete Pinheiro. É um livro que tem histórias, né, que nos remete reflexão. Então, um certo alpinista que já escalara várias outras montanhas do mundo, resolveu escalar o Monte Everest. Pegou todo o seu equipamento que possuía e foi ao encontro do grande desafio. Chegando ao local, iniciou a caminhada em sentido ao topo. Depois de 3 horas e meia de escalada, resolveu parar para repousar. Antes que ele armasse a barraca, a noite caiu repentinamente com uma breve chuva. Tudo ficou extremamente escuro. Não podia ver a palma da mão sequer. Essa experiência, pensava ele nunca tinha vivido ainda. Em seguida, uma forte tempestade começou a cercar todo aquele imenso monte, né? Provocando uma grande avalanche. Sem mais nenhuma esperança que o livrasse, despencou numa quase infinito abismo. Enquanto ele caía, ele começou a rever a sua vida desde a sua infância até aquela data. Percebeu que estava prestes a morrer. Seu pensamento voltou-se para Deus. Não é assim que nós fazemos quando estamos em dificuldade? Ele pedia na oração que o Pai o livrasse da morte. Em resposta à sua súplica, sentiu que a corda que estava amarrada, ela estava ainda na sua cintura, presa em alguma parte da montanha. Então ele levou aquele baque, né, que estava preso. Ficou preso ali, né? Percebendo a eficácia do livramento de Deus, acreditava que poderia escapar com vida. Quando, de repente, naquela terrível escuridão, ele sozinho ali dependurado, né, uma brisa passava, juntamente soava uma voz que dizia: "Você crê que eu posso livrá-lo da morte?" Ele respondeu: "Sim, eu creio que posso sair com vida." Novamente a voz perguntou: "Você crê que eu posso te livrar da morte?" E ele reafirmou: "Sim, eu creio." Disse a voz: "Então, solte a corda." Assustado e sem fé tamanha, não aceitou o desafio. E aquela voz foi embora. Dias depois, uma equipe de resgate foi à procura do desaparecido alpinista e encontrou morto, congelado, pendurado a 1 metro do chão. Será que você soltaria a corda? Será que nós soltaríamos a corda? Ele pergunta aqui. Então ele fala que o alpinista de todos nós, dessa história, sem dúvida, era um homem de fé. Acreditou que seria capaz de escalar a grande montanha de gelo, iniciou a subida, certamente já havia enfrentado algumas outras dificuldades, vencera, agora estava ali para novamente provar a sua coragem. Surpreendido por aquela avalanche, pela queda, teve tempo de lembrar de Deus e rogou-lhe ajuda naquela hora de perigo. Foi salva, no primeiro momento, pela corda que tinha amarrado no corpo. Mas a sua fé, né, envolto na escuridão, pela tempestade, convidado por aquela voz para testemunhar o tamanho de sua fé em Deus, não teve coragem suficiente para cortar a corda, morrendo ali de frio, apenas a 1 metro do chão. Então, na vida real, em diversos momentos somos testados. Será que a confiança em nós já é bastante grande para a gente largar a corda? Para a gente escutar a voz e fazer o que ela está mandando? Ou será que nós vamos ter medo e não vamos fazer? Será que a nossa fé em Deus é forte o suficiente para o enfrentamento das provas maiores? A cada dia, nos pequenos contratempos, somos convidados a manifestar a fé na própria capacidade do ser humano. Precisamos acreditar nas nossas potencialidades e que temos forças para superar as dificuldades apresentadas.
Cada vitória nos fortalece, cada derrota nos enriquece, se formos capazes de refletir sobre elas, né? Então elas vão nos fortalecer, elas vão nos enriquecer. De experiência em experiência, aprendemos a confiar mais em nós mesmos. Cada sofrimento ultrapassado, com confiança e resignação, mostra que Deus é o Pai perfeito e nos oferece sempre a sua bondosa proteção, ainda que não possamos compreendê-la. Então, se a gente está passando por alguma dificuldade, de doença, de vendaval, de problemas, de preocupações que nos atingem a nossa vida, né? A gente vê que vejamos nessa história aqui um teste para a nossa fé. Será que nós vamos conseguir? E assim nós vamos finalizando nosso trabalho da noite de hoje, agradecendo a Deus e a Jesus, que a fé fervorosa, a fé raciocinada, ela é importante em qualquer circunstância, né? Porque ela vai consolidar, como nós falamos aqui, a nossa vontade, né? Vai alimentar a nossa esperança, vai sustentar a nossa coragem e vai nutrir a caridade, vai levantar sempre o nosso ânimo, vai nos trazer a felicidade, né? Vai nos curar, muitas das vezes. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer essa oportunidade bendita que o Grupo Espírita Amadeu Ferretti me deu, né? Eu sou grata, muito grata por essa oportunidade de trabalho. Agradecemos a Deus, a Jesus, nosso mestre de amor. Agradecemos a Maria Santíssima, agradecemos esses bons espíritos que nos auxiliaram aqui na noite de hoje, nesse estudo. Agradecemos, Senhor, aos ouvintes que nos ouviram, encarnados e desencarnados. E pedimos, Senhor, que nos fortaleça durante a nossa noite, trazendo para nós o seu manto de luz, de amor, sabedoria, de cura, para os nossos males físicos, morais e espirituais. Que nós possamos estar, Senhor, sempre contigo, porque o Senhor está dentro de nós, está sempre conosco, mas de nós precisamos estar sempre contigo. E assim nós agradecemos mais uma vez essa oportunidade e pedimos licença de nossa parte para darmos encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Que Deus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre. Que assim seja, amigos. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Fiquem na paz. Convidamos a todos para assistirem a nossa próxima palestra. Aguardamos vocês.